Bom dia, senhoras e senhores. Espero que estejam todos bem. Vamos por aqui no Instituto Ciclos fazer um bate-papo com a nossa coordenadora Carla Castro, Nutri, que coordena TDAH, trissomia 21 e atraso no neurodesenvolvimento. E a ideia de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre esse oceano azul relacionado à prática profissional do nutricionista em uma área que tem aumentado muito o diagnóstico, então a prevalência tem crescido muito nos consultórios por diagnóstico de TEA, TDAH e trissomia 21. Dei uma pesquisada em geral com dados do Ministério da Saúde e a gente tem no Brasil em torno de 2 milhões de pacientes com diagnóstico de TEA, e isso é uma área bem importante de atuação do nutricionista, porque esse nutricionista pode e vai mudar a relação, né, do paciente com a alimentação e, como consequência, a família dele como um todo. A gente tem, em relação à trissomia 21, né, síndrome de Down, um diagnóstico, né, de um nascimento com T21 para cada 700 nascimentos, totalizando aí em torno de 270 mil. Estava aqui conversando um pouquinho de prevalência, porque não sei o que aconteceu, mas lá no Instituto Ciclos eu não consegui colocar a Carla, então eu vim aqui para o meu perfil. Depois a gente compartilha lá no Instituto Ciclos. Então, voltando aqui, a prevalência. E quando a gente fala de TDAH, eu peguei alguns dados agora de manhã cedinho, a gente estima, né, que no Brasil tem de 5 a 8% de brasileiros com esse diagnóstico, vai dar um valor aproximado de 2 milhões de pessoas no território nacional. Então, quando a gente olha para esses números, fica nítido, né, e bem claro a importância do profissional nutricionista se especializar, desenvolver esse conteúdo especializado para poder prestar um melhor atendimento. Então, seja bem-vinda, Carla. Estava aqui falando um pouquinho da prevalência enquanto isso não chegava, de TEA, TDAH e trissomia 21. E acho que a gente pode começar um pouquinho do bate-papo por aí, né? Pensando que essa é uma área que está em pleno desenvolvimento científico, né? Então, a gente, cada ano que passa, tem construído mais conhecimento, e normalmente a ciência vai atrás das dores, dos problemas que os profissionais e a população como um todo está enfrentando no seu dia a dia. Então, quando eu olho, né, para esses números que a gente encontra de prevalência para os neurodivergentes, existem aí muitas discussões em relação a quais são as causas, né? O que poderia estar gerando esse incremento? É melhora de diagnóstico? É alguma questão mesmo do nosso ambiente, né? Alguma questão de poluição, de consumo excessivo de ultraprocessados? E aí tem muitas dúvidas ainda, mais do que certezas. E eu considero que isso é um oceano azul, são muitas possibilidades para o profissional nutricionista explorar, e para isso ele vai ter que se especializar. E é nesse contexto que nasce a pós-graduação, né, em TEA, TDAH, T21 e atraso no neurodesenvolvimento, para auxiliar o profissional nutricionista e também médico, né, que se interessa por isso, a desenvolver competências, habilidades e atitudes para poder trabalhar com esse público. E aí, Carlinha, eu queria que tu começasse falando um pouquinho disso, né? Do que é uma nutricionista que trabalha, é da primeira turma, né, no Brasil, que fez essa especialização, então vem trabalhando e vem aprimorando esse olhar. Queria que tu trouxesse como que a pós-graduação repercutiu na tua carreira e o que ela encurtou de caminhos para tipo, ter mais eficácia e eficiência no atendimento desses pacientes que chegam no teu consultório? Vamos lá, oi, bom dia, né? Primeiro, também que a gente conseguiu entrar, né, no ao vivo agora sem nenhuma intercorrência. Então, Paty, obrigada pelo convite mais uma vez. Gente, eu sou Carla, sou a coordenadora do curso de pós-graduação em Autismo, TDAH e Trissomia 21 do Instituto Ciclos. A gente já está aí na nossa quinta turma, né? Uma jornada grande, já é há bastante tempo no mercado.
Sim, eu sou parte da primeira turma de formação em autismo do Brasil. Tenho muito orgulho em falar isso. Já estou trabalhando nessa área já desde 2019, então já tenho uma longa caminhada aí com esse tema. E ser especialista, ter feito a pós, ter de fato mergulhado nesse mundo me ajudou muito a nichar o meu público, né? Então hoje eu trabalho com saúde mental, meu foco principal aqui no consultório, na minha clínica em Brasília, é TDAH adulto, mas eu atendo muito autista também, crianças, adolescentes e adultos, um pouco menos de adultos, mas também atendo. E sem a pós-graduação não seria possível, com toda certeza. Porque, gente, é muito delicada, muita informação. Tem que ter um olhar muito clínico, tem que fazer a jornada desse paciente, né? Essa habilidade de pensar ter um raciocínio clínico rápido é extremamente importante para quem quer atuar nessa área. E a gente desenvolve essas habilidades e competências, como a Paty mesmo falou, estando no meio acadêmico. Eu acho muito complexo um nutricionista que resolve entrar nessa área e fazer atendimento sem ter uma especialização. Né? Um curso rápido que você faz, uma masterclass, aulas de YouTube, isso não te prepara para o atendimento. Né? E eu sempre falo isso para os meus alunos. Na dúvida, não ultrapasse. Se você não tem segurança do que vai fazer, se você não tem certeza da tua conduta, não atenda. E o que a gente mais vê é isso, né? As pessoas agora, como está muito em alta, como a gente tem muitos diagnósticos sendo fechados, né? Os critérios diagnósticos são muito bem desenhados, os profissionais estão se especializando, os médicos, né? Que é quem fecha o diagnóstico, estão cada vez mais especialistas nessa área também. A gente tem crescido muito o número de diagnósticos. Hoje, a nossa prevalência é de 1 para cada 36. É uma criança autista para cada 36 crianças. Isso quer dizer que cada salinha de aula tem uma criança. Aqui em Brasília, eu brinco que são 2 em cada sala, porque aqui a gente tem um diagnóstico precoce, né? Muito rápido. Isso é um benefício para o paciente, é um benefício para a família. Então, quanto antes a gente entra com a intervenção, melhor. Mas, como tem crescido muito o número de diagnósticos, a demanda por nutricionistas dessa área tem crescido muito. Eu atendo pessoas do Brasil inteiro. Porque nas cidades onde eles moram, eles não encontram nutricionista especializado. Então, eu faço muito atendimento online. Aqui em Brasília, a demanda também é muito grande. Então, é uma área que só cresce. E a nossa expectativa é que ela cresça ainda mais para os próximos anos. Então, a pós-graduação, ela te coloca num patamar completamente diferente de quem não tem. Né? Trabalhar com emagrecimento é algo um pouco mais simples, não desmerecendo a área, mas pelo contrário, é uma área extremamente importante. Mas o emagrecimento ele requer menos habilidade técnica do que o autismo e o TDAH. Quando o nutricionista vem para a área da neuropsiquiatria, para a área da saúde mental, um mundo se abre, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu entrei na área da neuropsiquiatria lá em 2019, que até então também trabalhava com emagrecimento e nutrição esportiva, também sou especialista nessa área, um mundo inteiro se abriu. Eu falei, meu Deus, eu não conheço essa nutrição. Eu não conheço essa abordagem. Me bateu um leve desespero na hora, porque eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo nada do que está sendo falado aqui. E olha que eu já tinha uma caminhada na nutrição. E aí eu comecei a estudar, falei, ok, então se eu não estou entendendo, vamos estudar. E eu vim estudando, né? Todo mundo sabe o quão dedicado aos estudos da nutrição eu sou, né? Quem me acompanha há mais tempo. E foi sensacional. Isso me deu total condição de fato, entrar na área, de fazer o meu nome, né? De começar a dar aula. Eu já tenho cursos gravados, lançados. Aí eu comecei a dar aula na graduação, dei aula para pós-graduação. Hoje eu coordeno uma pós. Então é uma jornada, né? Uma caminhada. E é absolutamente possível para qualquer nutricionista que queira entrar nessa área. E e aí, Carlinha, a gente abriu uma caixinha de perguntas ontem e vieram algumas perguntas interessantes, né? Então, dentro desse olhar para o mercado, é fato que é um mercado em expansão, né? Quando se fala da questão de saúde mental como um todo, para todas as áreas, inclusive para a nutrição. Arrisco a dizer que a nutrição tem talvez 70% do impacto, né, sobre essa condição de a gente conseguir corrigir e modular todos os transtornos relacionados a diagnósticos relacionados à saúde mental. E depois da pandemia, esses dados, eles
só crescem, né? A gente ainda está entendendo o que que a pandemia vai gerar de patologias, né, decorrentes desse confinamento, tanto Sim, no adulto, idoso e principalmente na criança que nasceu muito próxima e viveu a primeira infância confinada, ou na criança que nasceu dentro desse processo de pandemia. Acho que como para a educação a pandemia acelerou a mudança, né, da metodologia das aulas, também acelerou o olhar para a saúde mental, porque os diagnósticos estão sendo perfeito, feitos com mais velocidade, talvez, a gente aprendeu mais. E essa é uma perfeito. dúvida que veio. Como que o nutricionista vai trabalhar ou vai participar junto com o corpo médico, o corpo que é responsável pelo diagnóstico, na construção desse diagnóstico diferencial. Do que é, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, um TDAH, ou realmente é só o excesso de tela, a falta de sono? O que que tu poderia trazer para a gente responder essa Nutri que perguntou isso? Que é uma recém-formada. Então, essa equipe multidisciplinar, essa nossa proximidade com a equipe médica, e eu tenho muito isso aqui em Brasília, ela é muito benéfica para todo mundo. Então, o nutricionista que estava muito ligado só em comida, é só intervenção nutricional, é só alimentação, é só sim, não, pode, não pode. Aquela nutrição lá atrás, 18 anos, que foi quando eu formei, ela vem para uma área muito mais especializada. Então, o nutricionista hoje ele consegue entender comorbidades associadas, por exemplo. Os nutricionistas, óbvios, estão nessa área da saúde mental. Eu ainda não percebo isso em outras áreas, mas aqui, que é a minha área de maior atuação, sim. Então, a gente fica muito mais especialista em perceber situações nos nossos pacientes. A gente faz os encaminhamentos, a gente consegue fazer discussão de caso clínico com o médico, que antes a gente não conseguia. Hoje, os psiquiatras de Brasília, pelo menos aqui na minha cidade, estão completamente inclinados para a nutrição. Então, eu recebo muito paciente indicado de psiquiatra, muito paciente indicado de neuropediatra. Ontem mesmo atendi uma criança até que veio de uma neuropediatra. Inclusive, que vai dar aula pra gente, a Bianca, a doutora Bianca. Ela é neuropediatra, eu convidei para dar aula na nossa pós, para falar sobre diagnóstico de autismo, né? Diagnóstico diferencial do autismo. Então, hoje, o nutricionista, eu percebo que ele está muito mais alerta, muito mais atento a essa questão. E a gente ganhou mais força, né? Então, a gente já tem ali como fazer uma discussão com essa equipe, a gente já tem como apresentar o nosso conhecimento. Hoje, o nutricionista está muito mais especializado em suplementação, que é uma coisa que eu também percebo, que é nosso papel, né? Eu não brinco que o nutricionista pode suplementar, o nutricionista deve suplementar, mas da maneira certa, da forma certa, com o conhecimento certo. Que é uma coisa que eu trouxe muito para pós, né? Junto com os professores. Então, todos os professores que vão dar aula, eu falei muito sobre exames bioquímicos e suplementação. Então, vamos trazer informação sobre suplementação, que é um gap que eu vejo que o nutricionista tem aí entre formar e ir para a prática. Então, eu acho que, respondendo essa pergunta, é muito dessa questão da habilidade que o nutricionista está criando dentro da área da psiquiatria, de ter esse olhar mais amplo, esse olhar mais voltado para a nutrição funcional. Será que só tem um TDAH aqui? Será que não tem um transtorno de ansiedade generalizado? Será que não seria legal fazer um segundo diagnóstico? De vez em quando eu faço o paciente passar por outro diagnóstico. Vamos tentar um outro diagnóstico para ver, fazer uma outra avaliação? Outro diagnóstico não, uma outra avaliação. Para ver se é isso mesmo, se é só isso, se a gente está tratando a base certa. Porque tanto o autismo como o TDAH, muitas vezes, é um diagnóstico de base. E fazer esse diagnóstico diferencial não é simples, a depender do paciente. E aí ele vem com as comorbidades associadas, que é como se fossem camadas sobre aquele diagnóstico. Então, é muito comum ter paciente de TDAH que tem ansiedade generalizada. E aí, às vezes, o médico está tratando a TAG, mas não está tratando o TDAH de forma medicamentosa. E aí, o paciente ele está mais tranquilo, mas o TDAH está bombando. Ele está esquecido, ele esquece compromisso, ele começa e para, ele não flui nos relacionamentos, ele se isola e volta, tem hiperfoco alternado com procrastinação, mas a ansiedade está um pouco mais controlada. E aí, a hora que a gente entra perguntando, será que esse tratamento é o ideal mesmo? Como é que a gente pode tentar otimizar isso? E a alimentação é fundamental. Gente, é intestino, né? Cérebro e intestino, conexão direta. A gente já falou isso aqui várias vezes, tá? A ciência já comprovou isso, né, há anos.
Então, se eu tenho uma questão neural importante, se eu tenho uma inflamação neural, como é que eu não vou olhar para o intestino? Como é que eu vou permitir que esse paciente fique com gases em excesso, constipação, diarreia, refluxo? Ontem atendi uma criança também com refluxo. Então, são queixas muito comuns dentro do autismo, muito comuns dentro do TDAH, e que a gente tem que começar a olhar. Não dá para olhar só para a parte neural. T21 a mesma coisa, atendi uma adulta, T21 no sábado, 25 anos, muitas questões associadas, muitas questões. Então, a gente vai começar a fazer intervenção, começar a suplementar. Então, é um trabalho conjunto. E o nutricionista hoje ele se posiciona assim: vamos fazer dessa maneira, olha, a gente pode fazer assim. Então, a pós-graduação ela te dá muito autoridade, além de conhecimento. Autoridade sem conhecimento é nada, gente, não adianta. Essa questão de vamos construir autoridade sem conhecimento, isso aí para mim é castelinho de areia. Você tem que ter autoridade, mas você tem que ter conhecimento, você tem que ter base, porque senão você é engolido pelo mercado. Não tem gracinha. E a pós traz muito isso para o profissional, né? Para o nutricionista. E aí, dentro disso que tu tá falando, Carla, o que é bem importante trazer para quem vai vir fazer a pós ou que mandou suas dúvidas, né? Quando tu fala desse diagnóstico e também saber avaliar se eu não tenho outra possibilidade de diagnóstico associado, a outra pergunta nesse viés foi: eu vejo falar muito para crianças, bebês, crianças de primeira infância, vejo falar pouco sobre adolescente e vejo falar quase nada sobre o adulto. E até ela brincou, parece que ele desaparece, né? Então, queria que tu trouxesse que, né, ao longo dessas 5 turmas, o curso foi amadurecendo. E nessa turma 5 especificamente, nós pensamos num módulo que vai trazer justamente isso. Como que é esse diagnóstico que às vezes acontece tardio, né? Em vista da melhora dos protocolos para diagnóstico, e como que esse nutricionista continua acompanhando esse paciente? Como continua sendo essa abordagem, né? A Gabriela brinca que parece que o TDAH, o autista e a criança que tem trissomia 21 vira pombo e some e desaparece. E na verdade, não, ela tem uma longevidade, né? Como que se pensou esse conteúdo dentro da pós para desenvolver essa capacitação para o nutricionista? Eu ia falar exatamente isso. A Gabi, toda vez ela fala isso. Inclusive, gente, já vou anunciar que a gente vai ter uma sequência de lives aí com alguns professores. E é possível que a Gabi esteja com a gente. Então, não viramos pombos, eles não viram pombos, eles permanecem e a gente tem que dar atenção para esse paciente. A gente fala muito em criança, é um vício de linguagem, né? A criança, a mãe da criança, a gente acaba focando muito em criança, principalmente no autismo, porque o diagnóstico muitas vezes ele é muito novinho, né? Com a criança muito jovem, né? Um Uhum. diagnóstico precoce, que para mim é o melhor dos mundos. Quanto antes fechar o diagnóstico de uma criança autista, melhor para o desenvolvimento dessa criança. Mas essa criança vai passar por todas as fases. Eu tenho uma criança autista, inclusive, que está comigo desde o início, lá no iníciozinho da pandemia. Ela veio ali muito no iníciozinho de 2020 e ela está comigo até hoje. E ela está entrando na puberdade, ela está entrando num processo ali pré-menstrual. A gente está percebendo que provavelmente daqui a algum tempinho ela já vai menstruar. E como é que a gente lida com isso, né? Como é que a família vai lidar com uma criança autista já entrando ali, né, nesse processo de alteração hormonal, formação de corpo, a própria menstruação, que para muitas mulheres é algo que assusta ali no Tá primeiro momento. bom. Então, a gente precisa ter esse olhar sim. Tá? Então, a gente vai ter essa parte de abordagem mais voltada também para adolescentes e adultos. A minha aula de TDAH eu pego todas as idades. Então, eu falo da criança, adolescente e do adulto. O TEA, é assim, ó, o diagnóstico do autismo, ele acontece mais cedo, né? Como se a criança autista ela entregasse mais o diagnóstico, por todas as questões que o próprio autismo traz. Então, é mais fácil perceber o autismo numa criança do que o TDAH. O TDAH a gente só fecha no segundo setênio, né? Então, só após os 7 anos de idade a gente consegue, de fato, fechar um diagnóstico. De vez em quando aparecem umas crianças mais novinhas com diagnóstico, eu falo, ok, mais pra frente a gente rever esse diagnóstico se for Confirmo. o caso.
A gente já segue, tá, gente? A gente já faz a intervenção. Com o diagnóstico, sem diagnóstico, a intervenção já é feita. Porque essa criança, de fato, tem alguma questão importante que precisa ser observada. Então, eu Uhum. não espero o diagnóstico para tratar. Trata sem diagnóstico mesmo, tá? Mas o autismo, ele entrega mais o diagnóstico de uma forma mais recente, mais rápida, né? A criança ainda pequenininha. A minha criança mais nova que veio autista, ela tinha 1 ano e 8 meses. Hoje ele já está com 6 aninhos, está comigo até hoje, mas quando ele veio, ele tinha 1 ano e 8 meses, era um bebezinho ainda, né? E já tinha diagnóstico fechado. Já no TDAH, a gente tem TDAH adulto que não tem diagnóstico até hoje. Meu Uhum. público maior hoje, TDAH adulto com diagnóstico tardio, ou aquele que acha que tem, mas nem fez o diagnóstico. Mas a gente trata aqui como se fosse um TDAH, porque tem muitas características. Nutricionista não fecha diagnóstico, quem fecha diagnóstico é o médico. Mas o olhar clínico, ele já te mostra. Eu olho e falo, tem um TDAHzinho aqui. Vamos tratar isso aqui. E a gente já começa a fazer a intervenção e o paciente melhora muito. Pode ser um TDAH? Pode. Pode ser um sintoma de TDAH derivado de uma desnutrição? Pode. Pode ser um sintoma de TDAH derivado de uma alimentação muito rica em industrializados e aditivos químicos? Também pode. Porque os aditivos químicos aumentam os sintomas de TDAH. Isso também já está dado na literatura. Então, às vezes, o paciente não tem TDAH, mas tem sintomas dele. Quem é que vai tratar isso? Somos nós. Então, eu não trato só o paciente com TDAH, mas aquele paciente que está ansioso, aquele paciente que não consegue render, aquele paciente que está com baixa produtividade cognitiva. Então, ele está querendo estudar e não consegue, ele quer se mover num projeto e ele não consegue, ele está com baixo rendimento no trabalho, e aí ele vem, a gente faz uma abordagem com esse foco, e ele melhora muito, melhora a produtividade, melhora a criatividade, melhora sono, melhora a depressão, se for os sintomas de depressão associados, ele melhora muito. Ele não precisa ter um diagnóstico de TDAH, mas o fato de eu saber tratar TDAH, o fato de eu ter experiência e conhecimento nessa área facilita muito, me dá toda a condição de tratar esse paciente. Hoje à tarde mesmo eu vou atender um paciente que ele tem todas as características de TDAH, ele se intitula, ele não tem diagnóstico, e com a abordagem ele melhorou muito, ele melhorou absurdamente. Ele falou, Carlinha, eu tô voando. Essa é a fala dele. Não, que bom, então vem pra gente fazer uma outra avaliação. E, Então os pacientes melhoram muito, mesmo não tendo esse diagnóstico, mesmo não e, estando dentro, e né? aí, Carlinha, essa é uma abordagem que tu está falando que vai para além do tratamento do paciente com diagnóstico ou com CID. Mas, por exemplo, eu tenho lá crianças, adolescentes em idade escolar que, por excesso de tela, eu tenho um filho adolescente, eu sei o quão difícil é a gente blindar dessa exposição é uma batalha para os pais, a gente tem que se solidarizar enquanto pai, porque é o tempo inteiro falando, tirando, brigando, e que às vezes ele desenvolve essa condição de necessidade de dopamina o tempo inteiro, de estar sendo sempre estimulado, estimulado, estimulado para ficar ali. E aí perde o tesão mesmo, né? Vou dizer essa palavra, por outra forma de aprender, de se relacionar, de aprender lendo e tal. E aí a pergunta é, durante essa abordagem, né, que o aluno aprende no curso, e eu falo aprende porque não é uma área que eu tenho o mínimo de conhecimento para encaminhar para alguém especialista. É tratado isso de como eu não quero, por exemplo, necessariamente vou fazer especialização, mas talvez não queira trabalhar só com paciente com CID para diagnóstico neurodivergentes. Eu vou conseguir me apropriar desse conhecimento e utilizar para eu, por exemplo, tratar com pessoas adultos que estão querendo fazer concurso público, têm dificuldade de concentração e memória, com um idoso que está reclamando de esquecimento. Eu consigo aplicar esse conhecimento para outras áreas da nutrição? Essa foi uma outra pergunta. Sim, total. Eu brinco que o nutricionista que passa para neuropsiquiatria nunca mais ele volta a ser o nutricionista que ele era antes. É assim, ó, antes da neuropsiquiatria, depois da neuropsiquiatria. É isso. Não tem outra forma de definir. Porque o olhar muda, né? Então, um nutricionista que tem habilidade dentro da neuropsiquiatria, que tem uma formação, ele tem um olhar completamente diferente. Independente do paciente ter ou não um diagnóstico, o nosso foco está no humano. Eu brinco que eu não atendo paciente com
eu não trato o TDAH, eu trato o paciente que tem características ou diagnóstico. Eu não trato o autismo, eu trato a criança que vem com o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, o olhar está na pessoa e não no CID. E isso te dá liberdade para você atender outros pacientes que não têm esse CID, por exemplo. Aqui em Brasília já tem um projeto voltado para estudantes de concurso público, por exemplo. E foi Uhum. da neuropsiquiatria que eu trouxe todo esse conhecimento. Então, como é que eu melhoro o desempenho cognitivo? Como é que eu melhoro a memória, foco, concentração? Como é que eu dou mais habilidade para esse paciente lidar de uma forma criativa com os projetos que ele está conduzindo, que muitas vezes são múltiplos projetos, né? Hoje a gente é multi, ninguém trabalha com uma coisa só, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, como é que eu facilito a vida desse paciente nesse sentido? Absolutamente a nutrição está envolvida nesse processo. Não tem como melhorar o desempenho cognitivo sem a alimentação e a suplementação. E isso a gente aprende aonde? Dentro deste tema neuropsiquiatria. Não Uhum. é em outro lugar que você vai aprender isso. Então, hoje a gente tem muitas áreas da nutrição, e que bom que tem. Na época que eu formei, ou você estava na área clínica, normalmente emagrecimento, doença crônica, ou estava na produção, né? Era uma coisa ou outra, era muito claro. Hoje a gente tem várias áreas de atuação do nutricionista, então que bom que a gente conseguiu ampliar. Mas eu vejo que a neuropsiquiatria, ela prepara muito o nutricionista profissional. Muito, muito. Porque a gente começa lá da base, né? Vai olhar para o intestino, vai olhar ali para o desenvolvimento cognitivo, vai olhar para as deficiências nutricionais, vai olhar para as comorbidades. A gente tem uma jornada com o nosso paciente, a gente aprende isso na pós-graduação. E depois que você vai atender um outro paciente típico, por exemplo, que não tem um CID, não tem um diagnóstico, o seu olhar é o mesmo. Então você acaba tendo um olhar muito mais amplo depois que você aprende a avaliar o paciente de uma forma mais holística, né? De uma forma mais completa. Então não tem como voltar para trás. Você não vai mais olhar um humano, um paciente seu, como você olhava antes. Então o conhecimento é absolutamente aproveitado para outras áreas. Hoje eu sou muito nichada para a neuropsiquiatria, mas eu também atendo, por exemplo, mulheres que têm questões cognitivas relacionadas à menopausa, por exemplo, né? Passou 40 mais, aí tá muito cansada, ali o iníciozinho de sintomas de depressão, né? Que aquela situação ali, não sei se tá bom, se não tá, vem, a gente trata, e ela melhora muito. E não necessariamente vai ter um diagnóstico ali de TDAH ou de autismo, mas é uma pessoa que está muito inflamada, que vem muito cansada de um processo produtivo que a gente tem hoje que é muito intenso. Então eu pego todo o conhecimento da neuropsiquiatria e aplico nesses pacientes também. Né? Então acaba virando um caminho, uma linha de atuação e de tratamento que dá muito, muito resultado. Muito resultado. E ainda dentro disso, né, Carlinha, quando a gente olha para o conteúdo da pós, além desse conhecimento técnico específico que vai permitir que eu possa saber avaliar, possa saber prescrever, determinar qual é o tipo de suplementação, qual é a formulação, em que momento que entra, em que momento sai, veio uma outra pergunta bem interessante que foi como que esses conhecimentos que eu vou adquirir na pós vão me ajudar a manter o meu cliente, a captar novos clientes, sem que eu cause, né? Sem que eu fira o meu código de ética. E aí eu vou pedir para ti, né? Falar até do teu posicionamento, porque tu é específica dessa área e tu se posiciona muito bem. Eu acredito, né, que nós profissionais sempre vamos trabalhar falando dos nossos casos, da nossa experiência prática, sem citar o nome do paciente, a foto do paciente, contando o milagre, mas não apresentando o santo. Mas como que esse aluno vai entrar em contato com isso também durante a pós? Essa foi a pergunta dessa nossa colega que talvez venha ser nossa colega de turma também. Ah, tomara que venha. Então, Paty, essa questão do nichar, por exemplo, eu já tenho um determinado grupo e aí eu vou para pós, como é que eu vou fazer essa transição? Gente, a transição não precisa ser feita de forma abrupta. Até hoje eu atendo pacientes que não são necessariamente da neuropsiquiatria, como eu acabei de falar. Então não se preocupem, nossa, agora eu sou formada em autismo TDAH trissomia 21, eu vou atender só esses pacientes. Não precisa ser assim. Vai com calma, vai fazendo essa transição, vai trazendo esses conteúdos para o seu Instagram, que foi o que eu fiz.
né? E até hoje eu atendo. Então, eu, por exemplo, eu também atendo doenças autoimunes. Mexe e vira, vem alguém com autoimune associado ao TDAH, autoimune associado ao autismo. Acontece. Eu não atendo bariátrica, nem pré-bariátrica, nem pós-imediato. Mas eu tenho um paciente TDAH que faz bariátrica. Como é que faz com esse paciente? Então, os temas, eles se sobrepõem, eles se misturam. Então, não fiquem preocupados em ter que nichar imediatamente após o curso, porque não vai funcionar exatamente assim. Você vai juntando os conhecimentos, as informações, você vai montando os seus protocolos. Na pós, vocês vão ter a habilidade suficiente para montar o protocolo de vocês. Uma das coisas que eu falo da turma da neuropsiquiatria é que os professores entregam muito conteúdo. Então, vocês vão ter acesso aos protocolos, vão ter acesso à forma de suplementação, avaliação do exame de sangue, né, os exames bioquímicos, e vocês vão ter a habilidade para criar os próprios protocolos de vocês. À medida que isso vai acontecendo, você vai tendo mais autoridade para trazer isso para a rede, de uma maneira honesta, de uma maneira adequada, de uma maneira ética, sem ferir o nosso código, sem trazer informação né, deturpada ali, aquela coisa milagrosa, porque não existe milagre, muito menos na neuropsiquiatria, mas a gente consegue trazer muito conteúdo para quem precisa do conteúdo, porque no final a história é essa, ajudar quem precisa. Né? Então tem gente que está no meu Instagram que consome todos os conteúdos que eu trago, não são pacientes. Eu tenho muitos pacientes que vêm do Instagram também, porque veem os meus conteúdos. Então, esse processo ele se retroalimenta. Então, o paciente vem, passa comigo, é um caso interessante, eu trago o caso, falo sobre o caso final, né? Como é que foi o desenrolar daquilo ali. Então, acaba que a pós-graduação, ela traz um leque gigante de atuação. Você pensa, de repente, em novos projetos, que foi o que aconteceu com a Gi e a Carol, né? São alunas da turma 4, inclusive tem uma live gravada com elas. Quem tiver interesse, assista lá, que eu fiz uma live com elas há um mês atrás, eu acho. Elas saíram da pós com o projeto delas, elas atendem em conjunto. Elas atendem junto, elas montaram um protocolo para fazer atendimento em dupla. E é maravilhoso o protocolo delas e o atendimento delas é excelente. Elas são do Sul, Floripa, eu acho, né, Paty? São de Florianópolis. Elas estão tocando o projeto delas e esse projeto nasceu dentro da pós-graduação. Fizemos a clínica escola, né, que é a nossa avaliação final ali, que é uma experiência muito rica para quem está na pós. Então, a clínica escola é incrível também, que é um atendimento supervisionado que eu faço, né, com as alunas. A gente tem um grupo, é tudo online, né, ambiente controlado. É muito interessante. As meninas fizeram e saíram da pós com o projeto pronto, atendendo em grupo, né, em dupla. Então, aqui dentro da pós-graduação, no processo ali de aprendizado, muitas coisas acontecem, muitas coisas acontecem. Então, tem aluno que vem, nunca tinha atendido, no meio da pós, já se sente seguro, vai atender. Eu ajudo muitos alunos que querem montar os protocolos, a gente tem grupo de estudo. Então, muita coisa acontece durante esses 12 meses. E para aquele aluno que, de fato, vem para fazer, né? Então, assim, não é só mais um título. Eu estou indo para fazer, pensando em uma guinada na minha carreira, pensando em mudar a minha área de atuação. É aqui o lugar. Que foi o que eu fiz. Então, eu trago muito da minha experiência, a gente discute caso. Então, existe um contato muito próximo da turma. A própria turma faz as suas discussões. Ontem mesmo, o grupo da turma 4, que continua ativo, teve uma discussão de uma paciente. Eu entrei lá para fazer minha contribuição. Então, vira uma Comunidade, mesmo. né? Vira Uma uma comunidade de comunidade. apoio. Aham. Comunidade, exatamente. É uma comunidade com afinidade num tema específico que é o atendimento aos pacientes. Então, você tem uma base ali de suporte, de apoio. Durante toda a pós, com os nossos grupos de estudo, né? E durante a pós ali, com as discussões. E após, o grupo permanece para você ter uma comunidade, para você poder se reportar para alguém que pode te ajudar com Tem um um pouco determinado caso. mais de experiência, né, que você. Eu acho Exatamente. que a ideia, né, Carlinha, então, é a gente convidar todo mundo que quer se especializar nessa área, conhecer um pouquinho mais, a vir, né, conversar com a gente sobre a pós, tirar as principais dúvidas, mas principalmente se dar a oportunidade de desenvolver conhecimentos especializados nesse oceano azul, que é a saúde mental, né, a neuropsiquiatria, o olhar para o paciente neurodivergente,
se apropriar do contato com os professores para desenvolver essas habilidades de atendimento e as atitudes como segurança, liderança, proatividade, né, de até testar um protocolo novo, ler um Perfeito. artigo e conseguir fazer uma leitura muito com propriedade do que ele está vendo ali para trazer para sua prática clínica e dessa forma contribuir individualmente com a vida de cada paciente, mas que ao longo dessa trajetória acaba gerando um bem-estar para todo mundo que se envolve com esse paciente, né? Então, o grande legado da pós-graduação, em qualquer uma das áreas que a gente escolha, é esse, encurtar essa distância, né? Utilizar a experiência dos professores, que são expert em assuntos específicos, que é o que acontece no nosso caso, né? Cada disciplina, cada conteúdo tem um professor expert na área que traz essa bagagem que ele construiu em longos anos de atendimento e de estudo, que vai estar condensado para diminuir o teu esforço, então tu pega mais mastigadinho aquele conteúdo e Já também facilita. facilita muito, e também todos esses pontos de apoio, né? O contato com a Carla, que direciona os grupos de estudo, o contato com colegas que contribuem com outros pacientes, com outros casos, os webciclos que a gente traz outros convidados, e também a clínica escola. Então, a ideia, né, dessa jornada da pós-graduação, dessa turma 5 é que a gente de verdade te ajude a desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes, e dessa forma tu prospere na tua carreira enquanto nutricionista. Queria que tu deixasse uma mensagem final aqui e para a gente ir para a hora do almoço. Que hoje é dia dos Então, namorados ainda, né? ainda tem, né? Ainda tem. Então, gente, fica aqui o convite para vocês. Eu estou totalmente à disposição. Estou muito feliz que a gente começa a nossa turma na sexta-feira. Então, sexta-feira já tem aula comigo. Então, não perca a oportunidade de entrar para pós, de assistir essa primeira aula. É muito conteúdo. Então, a gente vai ter aula sexta à noite e sábado o dia inteiro. Então, eu sempre brinco que as minhas aulas são conteudistas, né? Então, eu entrego muito conteúdo, vocês passam o dia inteiro ali anotando, a gente fazendo discussões de caso. E é muito rico. E eu estou muito feliz da gente começar agora, né? Com essa aula já de TDAH. Então, quem quer já atuar na área, vem, você já sai dessa aula com tudo muito mais esclarecido para poder pensar nos seus protocolos. E vai ser um prazer conduzir o conhecimento de vocês, vai ser um prazer participar da formação de vocês. Eu estou totalmente disponível, sou muito envolvida com a turma, eu gosto muito, né? Uma coisa que me dá muito prazer é a docência, né? Não à toa eu estou aqui na coordenação. Então, vai ser muito bom ter vocês aqui com a gente para essa nossa nova jornada aí, mais um aninho aí pela frente de muito conhecimento e novidades, né, que a gente trouxe da turma 4 para a turma 5. Então, essa turma vai ter um pouco mais de entrega, vai ter um pouco mais de novidades, coisas que a gente viu na turma 4 que de repente poderia ser melhor, poderia acrescentar, a gente já está trazendo para a turma 5. Então, saiba que vocês vão ser beneficiados, né? Nessa turma, porque a gente vai ter mais entrega do que foi feito nas turmas anteriores. E é isso, então, estou à disposição. Qualquer coisa, mandem um direct para mim, ou para a Paty, ou lá no Instituto Ciclos. Nosso comercial vai ter um prazer de atender vocês e tirar as dúvidas. Não percam tempo, gente, não fica pensando demais. Quando eu fiz a minha especialização, foi no meio da pandemia, né? E assim, eu falei, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Faz, não faz, faz, não faz. Fiz duas ao mesmo tempo. Eu tenho 7 especializações. Porque eu vou sempre juntando de duas em duas, estou na 7ª agora, inclusive. Não penso muito, não, eu vou. Onde é que a descrição, onde é que assina? Você vai, depois você resolve. Então, não fiquem pensando muito se eu deveria ou não fazer. Faça, entre, se dedique, que vocês vão ver a coisa acontecer. Né? Se a gente fica esperando muito o momento perfeito, tudo perfeito, morre e não fez Não nada. faz, Então, não faz não nada. faz. Momento perfeito não tem, demanda vai É ter agora, sempre, né? O perrengue. momento perfeito é agora. Exato, perrengue sempre tem. Eu falo assim, não, quando eu terminar isso aqui, a vida vai ficar tranquila. Gente, nunca fica. Esquece, isso é uma grande ilusão, nunca fica. Então faz junto mesmo, vai tocando as coisas, a gente tem que abrir mão de algumas coisas por outras mesmo, os sacrifícios eles acontecem. A gente fala muito, né, Paty, escolha suas batalhas. Escolha Então, suas batalhas. é isso, né? Você vai abrir mão de quê para estar aqui comigo? Você vai abrir mão de quê para se formar dentro dessa área de neuropsiquiatria? Você vai abrir mão de quê para se tornar um profissional de destaque? É isso.
Fácil não tem, não tem, né? As coisas elas precisam de dedicação, esforço. Então esse é o meu convite para vocês. Não pensem demais, saiam aí da zona de conforto, venham com a gente, Se aqui tem desafiem em aprender algo suporte, tem novo, né? apoio. Como é que é, Sim, Paty? desafio é aprender algo novo que é uma oportunidade, né? E agora a gente está nessa fase das oportunidades em áreas novas. Então, quem tiver habilitado, capacitado, vai ter alguns passinhos na frente, né? Então, acho que esse é o maior desafio, a gente querer explorar áreas novas, porque alguns Exato. nichos a gente tem muitos profissionais, né? A gente fica disputando o cliente muito perto. Em outros nichos, que é o que acontece com a saúde mental, a neuropsiquiatria, os profissionais são disputados. Eu acho que essa pós te faz ser um profissional disputado. Eu acho que esse é a Exatamente. grande missão da pós, né? É os teus Exatamente. pacientes te quererem. É uma área onde está todo mundo atrás de você. Você não fica atrás de mim, as pessoas estão atrás de você. Isso é muito confortável, isso é muito bom, né? Para quem quer de fato construir uma carreira, é muito mais fácil, né? É muito mais palpável estar aqui, construir aqui, onde temos poucos profissionais e muita demanda, do que em outras áreas, que a gente tem muito profissional já. Então, eu digo que não tem concorrência, eu não acredito em concorrência mesmo. Eu acho que cada um faz o seu do seu jeito. Mas é óbvio, né? Se a gente tem uma área que está em ascensão e tem menos profissionais, né, de uma maneira inteligente, a gente faz essa escolha. Então, essa área é aqui, venham, não deixem de entrar na pós-graduação. Vai ser um prazer tê-los nessa turma 5. E é isso, estou à disposição de vocês. Obrigada, Carlinha. Um beijo grande, feliz Dia dos Namorados para todo mundo. E a gente aguarda vocês aqui no Instituto Ciclos para vir transformar a sua carreira. Sexta-feira a gente está junto fazendo a inauguração da aula, a abertura da aula às 19 horas. Então, gente, aproveita, já faz a matrícula, vem com a gente, que vai ter muito conteúdo sexta-feira. Um beijo. Beijo. Tchau. Até sexta. Até.